vamos começar, gente. O meu objetivo hoje é mostrar alguns fenômenos básicos da eletrostática. Certamente os fenômenos que eu vou estar mostrando aqui eram conhecidos no final do século XVIII. Se o Franklin, se a gente pudesse trazer o Franklin aqui, provavelmente ele ia dizer, o Fernando não fez nada que eu não conhecesse. É claro que a compreensão teórica que eles tinham desse assunto é completamente diferente da que nós temos hoje. Até porque é importante dizer, hoje a gente pega qualquer texto de eletromagnetismo, e lá no capítulo sobre eletrostática, e já está falando sobre a estrutura eletromagnética da matéria. Quer dizer, se começa pelo fim. Parece que para entender eletrostática tem que se conhecer esse nível microscópico. Quando esse nível microscópico é do final do século XIX. Até lá não se sabia praticamente nada do que é a matéria em nível microscópico, que a matéria é essencialmente constituída de partículas carregadas e tal. Isso aí é uma coisa do final do século XIX. Nós estamos 100 anos antes, quando então os primeiros estudos de eletricidade se iniciaram. Bom, a palavra eletricidade, ela vem lá da antiga Grécia, da palavra elétrica, que não tem nada a ver com elétrico. No antigo grego, falar em eletricidade é falar na propriedade do âmago. O âmago é chamado de elétrico. E daí vem a palavra eletricidade. E o que acontece com essa resina? Essa resina apresenta uma propriedade interessante, semelhante ao bastão de PVC, depois de atritar. Quer dizer, a gente atrita o âmbar, eles sabiam que depois de atritar o âmbar, ele tinha a capacidade de atrair pequenos fiapos de tecido, poeira, e chamaram isso então eletricidade, propriedade do âmbar. Aliás, essa fitinha aí é excelente para fazer eletroscópios. Esses outros eletroscópios que estão por aí, até consigo ali que ele responda, mas a fitinha é ótima. Tem quilômetros aí dessa fitinha, se alguém quiser pegar depois e levar, que não sei quantos metros dessa fita tem, vocês podem depois enrolar no papel quem quiser levar. Isso aqui, essa fitinha é uma fina película de plástico revestida com alumínio. Bom, então, essa propriedade que a gente está vendo aqui, ela está conhecida há bastante tempo. A gente pode fazer a eletrostática com balões também. Atrito o balão. Isso aí é paranormal. Exatamente. Quer dizer, agora só com a força do pensamento trago o balão para cá. E se eu apertar o pedaço de PVC, o balão é repelido. Azul e vermelho se repete. Bom, Bom, mas não é só o bastão de
de PVC que fica eletrizado, vamos ver se ainda está bem. Bastão de acrílico, ao ser atritado, também se eletriza. Também atrai a fitinha. Só que agora ele atrai o balão. Ok? Ou seja, assim os antigos, obviamente não com balões, com outro equipamento, descobriram que pode ter forças atrativas e forças repulsivas nesses corpos que foram atritados. Bom, para explicar que o corpo tem uma propriedade nova, ninguém enxerga nada de diferente aqui, mas vai se dizer que então o corpo adquiriu uma determinada carga. Carga elétrica é postulada com uma necessidade para explicar. Bom, o bastão atritado atrai, quando ele não estava atritado não atrai. Então tem que ter alguma coisa diferente aqui, que ninguém enxerga, que é a carga elétrica. Então, carga branca e carga preta. Eu vou chamar assim. Carga preta no PVC e carga branca, por que nome diferente? Porque dá para ver que quando eu coloco carga no balão, bom, eu tretei outro balão igual, deve ter aparecido o mesmo tipo de carga. Mas que carga? Carga preta. Já que eu dei nome para essa carga aqui de carga preta, estou provando que no balão apareceu carga preta. Ok? E assim eu posso testar outras coisas. Eu só tenho aqui o bastão de acrílico e de PVC, mas no princípio outras substâncias, vidro atritado com pele de coelho, será que atrai ou repele aquele balão? Se repelia carga preta, se atraía carga branca, já que uma vez eu dei o nome para essa carga de carga preta. Ok? Bom, e agora os eletroscópios. Esse já é um equipamento um pouco mais sofisticado, apesar de que ser bem simples do ponto de vista mecânico, mas não simples de ser feito, porque essa palheta ali tem que estar muito bem equilibrada para que o eletroscópio funcione legal. Então mas enfim, pode ter uma sofisticação mecânica aqui na construção do eletroscópio. Depois quem quiser pode falar lá com o Renato, que constrói o nosso eletroscópio, para ver que não é trivial construir uma coisa como essa, mas é trivial entender o que está acontecendo. Quer dizer, eu tenho aqui uma estrutura metálica, ao tocar o bastão eu transfiro carga preta ou transfiro carga branca. E como toda essa estrutura fica carregada com carga branca ou preta, e carga branca repele carga branca, ou carga preta repele carga preta, a gente entende por que a palheta sai da posição de equilíbrio. Note o seguinte, isso aqui, essa estrutura interna, ela está isolada desse anel que está aí em volta. Mas esse anel é muito importante. Ele aumenta a deflexão, ele aumenta a sensibilidade do equipamento. Se a gente tirar o anel fora, a deflexão não é tão forte. Bom, e por que isso? Vocês que já entendem um pouco mais sabem o que acontece. Se eu tenho carga preta aqui, aqui por dentro aparece carga induzida branca. Então a palheta não é só repelida pela carga preta, mas também atraída pela carga induzida branca. Isso aumenta a sensibilidade do eletroscópio. Mas veja, a gente já está num estágio, certamente, o entendimento dos caras naquela época não era esse
que nós temos hoje. Quer dizer, hoje nós sabemos que matéria é essencialmente constituída por partículas carregadas. Tá? E eles lá achavam até que nesse processo de atritar a carga era criada. Tá? Era criada. Depois, mais adiante, vem a ideia de que não, a carga está por aí e esse processo simplesmente faz o quê? Separa a carga. Né? O bastão intrinsecamente é constituído por partículas carregadas, o papel também. Uma outra coisa importante, gente, a gente chama esse processo de eletrização por atrito, mas esse atrito deve ser colocado entre aspas, porque não é o atrito que eletriza. O atrito é simplesmente uma forma muito eficiente de colocar as duas substâncias em contato. Tá? Basta que as duas substâncias sejam colocadas em contato íntimo, tá? Para quando separa, haver eletrização. Tá? E por que isso? Bom, eles também não entendiam, nós entendemos. Tá? Substâncias diferentes têm interações diferentes com seus elétrons. Tá? Quer dizer, quando eu aproximo muito o papel do PVC, tá? A eletroafinidade diferente, tá? Das moléculas lá que constituem o papel com seus elétrons, a eletroafinidade das moléculas que constituem o PVC com seus elétrons. Ora, quando eu aproximo muito as duas substâncias, tá? Os elétrons da outra substância interagem, tá? Com os átomos, com as moléculas lá, tá? Digamos, papel e PVC. Tá? E aí pode capturar. Tá? Quem tiver a maior eletroafinidade leva elétrons da outra substância e quando eu separo eles estão eletrizados. Tá? Então esse é o processo em nível microscópico do atrito. Atritar não é importante, o importante é que esse processo aqui de atritar coloca as duas substâncias em contato muito íntimo, tá? Muito mais do que eu simplesmente pressionar o papel, tá? e afastar. Bom, então, se o bastão está carregado com carga preta, ele transfere carga preta para o eletroscópio. Tá? Vamos carregar dois eletroscópios com carga preta. Tá? E agora, se eu toco um eletroscópio no outro, nada mais acontece. Tá? Agora, se eu carregar um dos eletroscópios com carga branca, tá? E carga preta neutraliza carga branca. Tá? Extremamente conveniente chamar um tipo de carga de positivo e outro tipo de negativo, porque quando eu misturo positivo com negativo em igual quantidade, sobra zero. Sobra zero. Tá? Então a gente vê que tem sentido dar agora um sinal para essas duas cargas. Tá? Então aí está a eletrização por atrito, por contato. Tá? E os antigos também reconheceram um terceiro processo de eletrização. Porque quando é que o eletroscópio está eletrizado? Quando é que eu sei que o eletroscópio está eletrizado? Quando a palheta está aberta. Tá? Isso é um indício de que o eletroscópio está num estado elétrico diferente do que ele estava antes. Tá? E a palheta abre, né, pela simples proximidade do corpo carregado do eletroscópio. Ou seja, esse corpo agora está carregado por indução. Tá? Ele está eletrizado por indução. Ele está carregado ou está eletrizado é a mesma coisa? Sim. Dizer que ele está carregado, tá, significa dizer que ele tem propriedades elétricas diferentes do que ele tinha antes. Tá? Ele está carregado, se tu quiser usar outra palavra, ele está eletrizado por indução. Normalmente são os livros de física, de ensino médio, trazem a ideia de carregado quando a carga total já não é mais nula. Pois é, mas assim, o que significa, então, nós temos que discutir o que é um sistema neutro. Tá? Um sistema neutro precisa preencher duas condições. Duas condições
tem que estar preenchidas. A primeira delas é que a carga total seja zero. E a segunda condição para que o sistema seja neutro, porque eu posso ter sistemas em que a carga total ainda é zero, como aqui, e ele não é mais neutro, ele está carregado, está eletrizado, não importa o nome que tu queira dar para isso, ele não é neutro, ele não é mais neutro, em que pese a sua carga total ser zero. Tá? A carga total do eletroscópio, se eu não toquei no eletroscópio, a carga total deve continuar sendo a mesma que ele tinha antes. Antes eu acredito que ele tinha carga total zero. Não toquei e ele está com carga total zero, mas ele não é mais neutro, ele deixou de ser neutro. É nesse sentido que eu estou falando em carregado ou eletrizado. Tá? Então, qual é a condição para que um sistema seja neutro? Cada pedacinho do sistema tem que ter carga total zero. É a segunda condição. Não basta que o sistema todo tenha carga total zero. Cada pedaço do sistema deve ter carga total zero. Ou dizendo isso de outras palavras, a segunda condição é que, como esses corpos sempre têm uma grande quantidade de carga positiva e negativa, os dois tipos de carga devem estar muito bem misturados lá dentro. Ou seja, a segunda condição, aí dá para dizer de diversas formas, uma forma bonita é dizer equidistribuição dos dois tipos de carga. Tá? Ou dizer isso de uma outra forma, cada pedacinho, o sistema é neutro se cada pedacinho tem carga total zero. Tá? Veja, gente, a gente tem estruturas microscópicas que têm carga total zero e que não são neutros. Por exemplo, a molécula de água, a molécula de água, não estou falando de uma molécula de água ionizada, uma molécula com todos os seus elétrons. Ela não é neutra, em que pese a sua carga total ser zero. Porque ela tem uma extremidade carregada positivamente e outra extremidade carregada negativamente. Quer dizer, veja, se eu olhar só para um pedaço da molécula de água, por exemplo, essa extremidade aqui, ela não preenche a segunda condição. A segunda condição diz que cada pedacinho deve ter carga total nula. Esse pedaço ali tem carga total negativa. Esse pedaço tem carga total positiva. Aliás, essa polaridade das moléculas de água me confere uma série de propriedades importantes para as moléculas de água. E aqui, nesse contexto, a gente quer tirar a água daqui. Quer tirar a água daqui. Porque se tiver vapor d'água, eu não consigo manter muito tempo os corpos eletrizados. Por quê? Porque essas extremidades aqui estão ávidas de trocar carga com qualquer excedente de carga. Quer dizer, tem aqui, botei carga positiva, botei carga negativa, as moléculas de água vão lá e neutralizam. Porque a extremidade negativa é doadora de carga negativa e a extremidade positiva está querendo capturar a carga negativa. Mas então, o eletroscópio, voltando para cá, quer dizer, como eu não toco no eletroscópio, a carga total continua sendo zero, mas ele está eletrizado. Eu até consigo imaginar o que está acontecendo aqui. Por aqui assim tem carga branca e por aqui assim tem carga preta. Bom, algumas substâncias deixam a carga passar. Toquei aqui, transferi carga preta, passou carga preta para o lado. Se eu descarregar, descarrego os dois. Isso acontece indiscriminadamente com carga branca e carga preta.
direto com carga branca. Se eu tocar aqui, descarrega. Tá? Bom, aí já vamos aproveitar essa estrutura aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Tá? Eu quero carregar um eletroscópio com carga branca, mas eu só disponho de carga preta. Tá? Como eu posso tentar fazer isso? Tá? Se eu carregar o bastão com carga, estão enxergando as paredes? Dá um ângulo maior do Aqui assim? Tá. Então, se eu carregar isso aqui com carga preta, aproximar aqui, essa batidinha é importante. Tá? E eu digo umas palavras mágicas aqui, vocês não estão ouvindo. Tá? Então, assim, preto, tá? Lá deve ter. Agora de novo. Vamos ver assim. Tá? Preto aqui tem carga branca e aqui tem carga preta. Tá? Então agora vamos tentar fazer o seguinte. Tá? E aqui deve ter sobrado carga preta e lá carga branca. Tá? Ok? Eu rompo a ligação. Tá? Num lugar ficou branco, no outro lugar ficou branco. Não sobrou muito, mas deu para ver. Tá? Bom, uma forma mais interessante de fazer isso é o seguinte: em vez de usar os dois eletroscópios, tá, usar um sistema agora que sou eu e o eletroscópio. Tá? Então eu vou carregar o bastão com carga preta. Tá? Toco lá, aproximo. Tá? Aqui por cima deve ter aparecido carga branca. Em alguma parte do meu corpo, carga preta. Tá? Aí, sem afastar o bastão, eu rompo a ligação. E aí afasto o bastão. Tá? E aqui deve ter sobrado carga branca. Tá? Vamos testar. Colocando carga preta aqui. Tá? E agora tocando os dois. Ó, descarrega. Ok? Tá? Esse é o problema. Em Portugal é um pouquinho diferente. É assim, ó. O professor vem lá, aproxima o bastão, dá o eletroscópio, se carrega, aí ele tem um alicate, que eu não sei o que é, mas ele consegue cortar aqui o eletroscópio. Corta, rompe a ligação mecanicamente, tá? E aí fica com um pedaço do eletroscópio carregado de branco, outro de preto. Quer dizer, lá os caras, cada demonstração dessas é a distribuição do eletroscópio. Em outras partes do mundo se prefere, tá, ou botar a ponte, né, e tirar a ponte, ou nem usar, né, usar só um eletroscópio e fazer com que o sistema que está sendo eletrizado não seja mais o eletroscópio apenas. É o eletroscópio e eu. Veja, os livros textos, sempre nesse contexto aqui, tá, mostram isso aqui como um aterramento. Tá? Eu não estou aterrado. Eu estou com calçado isolante em cima de um piso isolante. Tá? Se eu tivesse aterrado, não ia fazer diferença. Porque eu já sou muito maior do que o eletroscópio. Tá? É isso que importa. Tá? Eu tenho agora dois sistemas, eu que sou um grande reservatório de carga, né? E o eletroscópio que é um pequeno, né? Comporta pouca carga. Tá? Se eu estou aterrado, bom, eu só troquei eu pela terra, eu e mais a terra. Mas a essa altura, para essa coisa aqui é irrelevante se eu estou aterrado ou não estou. Ok?
Mas também já me apareceu isso aí, uma pergunta. Quando tu usou aquele material, um papel de alumínio ali, né, que permitiu a transferência de um tipo de carga de um eletroscópio para o outro, né? Sim. Aí eu me perguntaram, e o bastão também não poderia provocar esse tipo, já que tu também está agarrando nele? Não. Das cargas passar pelo... Não, então tem algumas coisas, tá, que notoriamente não permitem a passagem de carga. Tá? Porque se eu fizer a ponte com plástico, tá, eu então consigo carregar esse eletroscópio sem carregar o outro eletroscópio. Tá? Para mim carregar o outro, eu tenho que tocar lá. Agora os dois estão carregados. Tá? E se eu descarregar um, o outro não descarrega. Ok? Porque essa conexão aqui não permite que as cargas transitem. Mas no plástico, o material mal condutor, que já mesmo mencionou algumas vezes que o isolante é um termo muito, às vezes até infeliz, ele também não pode se polarizar internamente? Pode. E aí não pode, na verdade, indução de carga. Na verdade é assim, ó, eu atrito, tá? Digamos que eu atritei nesse lado aqui. Tá? Aqui apareceu efetivamente carga preta. Tá? No resto do bastão, está sofrendo eletrificação por indução. Então foi muito complicado. Tá? É muito complicado, porque lá no outro lado do bastão, que efetivamente não recebeu carga preta, mas lá pode ter um excedente de carga preta. Simplesmente por causa da eletrização por indução. Ok? Tá, então algumas substâncias são condutoras e outras são isolantes. Tá, se eu tiver dúvida sobre uma determinada substância ser condutora ou isolante, a gente pode testar. Tá? Madeira, bom, se alguém olhar a tabela, vai ver que madeira é usualmente tomado como isolante. Tá? Então vamos ver. Vamos lá de novo. Conduziu. Tá? Eu não temeria pegar esse palito e enfiar ele para dentro de um montar da tomada. Tá? Agora não faria isso com isso aqui. Tá? Bom, qual é a diferença? Aqui no contexto eletrostático, campos elétricos, duas ordens de grandeza maior do que o campo elétrico que eu tenho entre os dois contatos de uma tomada. Tá? Qual é a intensidade do campo elétrico entre os dois contatos da tomada? Tá? Posso estimar o campo médio entre os dois contatos pela diferença de potencial, que é 100 volts, e a distância da ordem de centímetro. Está aí o campo. Tá? 100 volts por centímetro. Tá? Ou 10 na 4 volts por metro. Tá? Ou 10 na 4 newtons por joule. Quais são os campos aqui? Até quando eu posso botar carga no bastão? Tá? O que limita a carga que eu consigo armazenar no bastão? O meio que está em roda. Eu armazeno carga no bastão enquanto o meio em roda for isolante. Tá? Ora, o meio que está em roda, tá? O bastão está carregado, o meio que está em roda é ar. Tá? O ar suporta no máximo campos da ordem de 10 na 6 volts por metro. Duas ordens de grandeza maior. Tá? E é essa ordem de grandeza dos campos que aparecem aqui. Da ordem de 10 na 6 volts por metro. Coisas que são consideradas isolantes, tá? Na verdade, maus condutores. Tá? Posso colocar um pedaço de madeira para tentar tomar e não vou se eletrocutar. Nesse contexto aqui da eletrostática, passa a ser condutor. Até porque as quantidades de carga trocadas aqui são muito pequenas. Qualquer pequena quantidade de carga que passar por aí é suficiente para eletrizar. Tá? Então,
Duas coisas: quantidades de carga muito pequenas, trocadas, suficiente para eletrizar, tá? E campos elétricos muito mais intensos que nesse contexto da eletrodinâmica. No caso, que chama de rigidez elétrica, né? Sim, o valor máximo de campo elétrico que um isolante suporta sem conduzir, tá? É a chamada rigidez elétrica, que para o ar é da ordem de 3 milhões de volts por metro, tá? Dessa ordem. Tá. Mostrar um outro efeito interessante que os antigos conheciam, mas tinham dificuldade para entender o que se passava aqui. E para mostrar que essa coisa acontece já com qualquer tipo de carga, então eu vou botar carga preta e carga branca em 2 eletroscópios. Tá? Um está com carga preta e o outro está com carga branca. Não é para menos que eles fazem banho de descarga em terreiro de Umbanda. O pai de santo lá vai ou com uma vela ou com um charuto e passa em roda do cara e o cara descarrega. Tem uma base científica para esse processo. Os antigos chamaram isso de poder das chamas. Tá? Poder das chamas. As chamas têm a capacidade de descarregar corpos carregados. Tá? Eu não sei como é que eles descobriram isso, eu até inventei uma história, mas essa é história. Tá? É história, não sei se foi assim mesmo. Imagine lá os eletricistas no final do século XVIII, tá? Um eletricista desse trabalhando à noite, tá? No seu laboratório de eletricidade. Tá? E aí, como ele não está enxergando bem, tá? Ele vem com uma vela, tá? Para enxergar melhor o que está acontecendo. Tá? E aí ele passa perto do eletroscópio, tá? E o eletroscópio descarrega. Não sei se foi assim. Tá? Mas eles sabiam, eles tinham bem presentes, tá? Que não podia ter lareira acesa dentro do laboratório. Tá? Uma lareira, tá? Dentro do laboratório, tá? Matava todas as experiências que eles queriam fazer de eletrostática. Tá? Bom, o que está acontecendo aqui? Chamas são fontes de partículas carregadas. Tá? O gás está ionizado na chama. Ou seja, nós estamos largando no ar uma grande quantidade de partículas carregadas, positivas e negativas. Ora, se tem um corpo carregado, tá? Aí por perto descarrega. Há uns anos atrás, eu vi nas revistas um pedido das companhias distribuidoras de energia elétrica, tá? Pedindo que não fizessem fogo perto das linhas de transmissão. Tá? E pode botar em colapso a linha de transmissão, porque pode fazer efetivamente um curto-circuito na linha. Tá? Não é para menos que por baixo das linhas de transmissão de energia elétrica eles sempre tiram todo o mato, tá? Porque se tiver um incêndio, tá? Ali embaixo da linha, tá? É extremamente perigoso se tiver fogo, tá? Porque tem fuga de energia, tá? Quer dizer, faz fogo perto da linha, está perdendo energia. Claro, eles não querem, porque eles que estão essa energia ninguém paga, não tem de quem cobrar. Tá? Mas não é só isso, pode botar a linha em colapso porque pode efetivamente formar um curto-circuito. Tá? Porque as chamas lançam uma grande quantidade de partículas carregadas no ar. Tá? Tá, então isso é uma coisa que os antigos conheciam lá, né? E, bom, não sei o que eles como eles explicavam isso, né? Porque esse conhecimento primeiro tem que acreditar
que a matéria é constituída de partículas carregadas e que nesse estado superaquecido as moléculas não estão mais neutras, estão ionizadas. Ok, vamos ver uma outra coisa aqui. Eletrização por indução. O bastão carregado, aproximo do eletroscópio, tá? Vamos carregar esse eletroscópio. Tá? Afasto, ele volta a acender. Tá? Agora, vejam aí, ó. Instalei uma pontinha em cima desse eletroscópio. O que é a pontinha? Isso, qualquer coisa. Até madeira funciona. Não, mas isso aí cola. É um fiozinho de cola enrolado. Nem me dei o trabalho de desencapar o fio, porque você sabe que esses fios estão esmaltados. Tá? Eles têm isolamento, mas isolamento para campos pequenos. Tá? Nem precisa perder tempo tirando o esmalte do fio. Tá? E passou, tá? O eletroscópio está carregado. Vamos aqui instalar um clips. Passou o carro. Por de noite dá para ver o raio. Como? Por de noite dá para ver a descarga. Pois é. Tá, vamos descarregar. Vamos mostrar que isso acontece indiscriminadamente com os dois tipos de carga. Tá, agora eu vou usar. Vou usar o bastão de PVC, tá? E aí vai aparecer outro tipo de carga. Tá? Ok? E passou carga. Tá? E que tipo de carga? Qual é a carga que tem lá? Bom, assim, ó, aqui eu botei carga branca. Tá? Vamos carregar um eletroscópio aqui com carga preta. Tá? E agora vamos tocar aqui, ó. Tá? E eles descarregam. Portanto, passou a carga que tinha aqui, que era a carga branca. Tá? Esse aqui ainda está carregado com carga branca. Tá? Passou carga preta. Tá? Vamos testar. Ok. Descarregou. Ok? Tá? Os antigos chamaram isso de poder das pontas. Tá? Poder das pontas. Bom, o entendimento teórico do poder das pontas é um pouquinho mais complicado. Vou fazer um diagrama aqui. Aqui eu tenho um corpo carregado. Digamos que esse corpo tivesse carregado positivamente. Na verdade, é irrelevante qual é a carga. O efeito se manifesta com qualquer dos dois tipos de carga. Tá? Aqui está a representação do campo elétrico desse sistema, tá? Com linhas de campo. Tá? Esse é o campo elétrico que o bastão eletrizado está produzindo. Segunda situação, bastão eletrizado e aqui assim tem uma ponta. Tá?
E como é que é essa configuração de campo agora? Ela fica assim. Tá? As pontas condensam as linhas de campo. Tá? Mas linhas de campo por unidade diária é intensidade do campo. Tá? Onde as linhas de campo estão mais condensadas, significa que eu tenho um campo elétrico mais intenso. Ora, isso significa que nessa região aqui, ó, sem a ponta, tá? Por aqui assim, depois eu vou botar a ponta. Por aqui assim tem um campo elétrico que não é muito intenso. Agora, quando eu olho para essa mesma região, com a ponta aqui por perto, né, eu vou enxergar nessa região um campo elétrico muito mais intenso, porque as linhas estão adensadas. Tá? Bom, um campo elétrico intenso dispara a ionização. Tá? Quer dizer, se eu pudesse olhar em nível microscópico, primeiro está cheio de matéria aqui. Está cheio de ar no meio. Tá? Agora, se eu pudesse ver o que acontece, então, aqui, esse campo elétrico intenso, gera partículas carregadas por um processo de ionização, gera partículas carregadas, popula essa região aqui de partículas carregadas dos dois tipos. Tá? Desencadeia a ionização. Tá? As partículas carregadas que têm carga contrária da ponta vão lá da ponta e neutralizam essa carga que apareceu por indução. E as partículas carregadas que têm carga contrária à carga que está lá em cima, né, que aqui no nosso exemplo seria a carga positiva, tá? Então começam a subir partículas carregadas negativamente lá para cima, tá? E neutralizam carga do bastão. Tá? Neutralizam a carga do bastão. Tá? Esse processo cessa quando aqui embaixo, tá, já tem muita carga positiva, tá? Porque, olha, tá neutralizando lá, está diminuindo a carga positiva aqui, mas aqui embaixo está aumentando a carga positiva. Tá? Porque aqui estão sendo capturadas partículas carregadas positivamente. Tá? E o processo cessa quando o campo nessa região cai abaixo do campo necessário para ionizar. Tá? Que é o que a gente vê aqui, como esse sistema está isolado, tá? Eu passo aqui, durante algum tempo carrega e para. Tá? Depois não carrega mais. Não carrega mais, porque já apareceu carga de mesmo sinal aqui embaixo do que a carga que está por cima, o campo elétrico naquela região ali intermediária passa a ser mais fraco, tá? O processo cessa. Tá? Importante, gente, tá? Porque isso é uma outra coisa que está errada nos livros. Tem gente que jura, né? Eu digo lá para os meus alunos da engenharia elétrica, né? Tem engenheiro que jura que quando vê uma centelha elétrica, acha que está vendo elétrons pulando de um lugar para o outro. Tá? E as centelhas elétricas são elétrons que estão sendo arrancados de um eletrodo e sendo levados para o outro eletrodo. Gente, para arrancar elétrons de metais, se precisa campos da ordem de 10 na 8 volts por metro. Essa é a ordem grandeza de campo necessário para arrancar elétrons. Tá? 10 na 8. Muito antes disso, com campos na ordem de 10 na 6 volts por metro, ocorre o quê? O gás que está nessa região se ioniza. Tá? Ok? Quer dizer, querem entender o processo de descarga através de um gás? Tá? Não se atenham aos eletrodos. Os eletrodos são importantes para determinar essa configuração de campo intenso, mas o entendimento real do processo de descarga através do gás tem a ver com o que acontece em nível microscópico com o gás. Com o gás. Tá? Ok? Tá? Mas isso é uma coisa muito forte.
Essa coisa de que tem elétron pulando de um lugar para o outro. Não, o meio ali nesse tipo de explicação, o meio é completamente irrelevante. Quando notoriamente o meio é importantíssimo. Tá? Se a gente baixa a pressão do gás, a descarga se torna cada vez mais fácil. Mais fácil. O mecanismo de ionização é facilitado nos gases a baixa pressão. Tá? Eu consigo sustentar aqui uma descarga elétrica através de uma coisa, um método de comprimento aqui dentro de tudo. Tá? E não consigo sustentar uma descarga dessas, quer dizer, até posso no ar, mas se eu ver uma descarga com um método de comprimento no ar, tá? Não chego perto. Porque o método de comprimento no ar significa uma diferença de potencial de 1 milhão de volts aproximadamente. E aqui eu estou sustentando a descarga através, tá, de uma diferença de potencial de apenas centenas de volts. Tá? Ok? Isso é para associar a taxa de recombinação do gás, né? Que tu não consegue quando a pressão é muito alta, né? Não é só isso. É assim, ó, como é que é o mecanismo de ionização? Sempre tem algumas partículas carregadas no gás. Essas partículas passam a ser aceleradas pelo campo elétrico que existe. Se elas puderem caminhar muito antes de encontrar uma outra partícula carregada, tá? Se elas puderem andar muito, elas ganham muita energia cinética. E quando dá colisão, pode, na colisão, haver ionização. Tá? Então, quando eu baixo a pressão, o que é baixar a pressão em nível microscópico? Afastar mais as moléculas. Ou seja, uma partícula carregada que já está no meio das moléculas, ela vai andar muito antes de colidir com uma molécula. Tá? Nesse processo de andar muito, ela ganha bastante energia cinética. Tá? Ao colidir com uma molécula, se ela já tem muita energia cinética, tá? Eu tinha uma partícula carregada, agora aparecem 3, porque a molécula foi quebrada. Tá? E aí tem uma cascata de ionização. Mas isso é facilitado pela baixa pressão, porque o caminho é maior. Tá? Enquanto que se eu quiser tornar a descarga mais difícil, eu aproximo uma molécula da outra. Tem um experimento desse que aciona a bomba de vácuo. Sim. Com alguns kilovolts. Sim. Não acontece nada, mas à medida que a pressão vai baixando. Sim, exatamente. Sim, ninguém vai, não sei, parece que em Portugal eles fazem essa lâmpada aqui a pressão atmosférica. Aí quando os caras conseguem fazer a centelha pode tirar a lâmpada dali, porque ela corre pelo lado de fora. Tá? Porque como é que eu consigo o centelhamento ali dentro? Como é que eu consigo a descarga ali dentro? Gás a baixa pressão. Mesmo assim tem que ter um pico de alta tensão para deflagrar o processo. Mas depois que foi deflagrado o processo, pode baixar a tensão para 100 volts, tá? e ele é sustentado. O reator faz isso, produz esse pico de alta tensão para iniciar o processo. E é por isso então que existe esse comentário, eles falam que essas lâmpadas, o ideal não é ficar ligando e desligando, por causa desse pico, que eu já vi muito... Sim, porque não só com as próprias lâmpadas de incandescência também, né? Porque quando eu ligo a lâmpada, ela está fria, a corrente vai lá em cima. Tá? E normalmente quando é que queima uma lâmpada de incandescência? Na hora de ligar. Os velhos projetores de slides, na minha época que a gente tinha projetor de slide, se diz, vai usar o projetor, mas vai interromper a tua apresentação, não desliga o projetor. Tá? Porque o fato de ligar e desligar reduz bastante a vida útil da lâmpada por causa desse pico de corrente. Além do que, esse pico aumenta um pouquinho o consumo, mas eu acho que isso é de segunda importância. Tá? Bom, gente, vamos tentar mostrar uma outra coisa, essa é a mais complicada de conseguir. Só que hoje de manhã eu consegui, vamos ver se eu tenho sorte de mostrar para vocês aqui. Você pipoca aí? Assim, ó.
esse recorte aqui, eu fiz para o pessoal não mais me usar para fazer pipoca. Eu tinha essa panela lá. Na verdade, eu fiz por duas razões, não era só para isso. É que eu instalava um eletroscópio aqui dentro e isso aqui era a janela para enxergar o eletroscópio. Mas eu matei 2 coelhos com uma caixa d'água só, fazendo essa janela. Essa janela aqui é completamente irrelevante porque eu vou mostrar agora. Tanto que eu vou virar ela para cá e vocês não enxergam e falam, então que nem tem a janela lá. Tá, carreguei. Agora, tocamos aqui e levamos lá. Isso também faz parte daquele passe lá que eu estava... Isso é radiestesia, aquela. Ó, tô levando carga para lá. Estou carregando o eletroscópio. Ok? Carreguei o eletroscópio. Tá. Vamos mostrar que esse processo, mais uma vez, acontece indiscriminadamente com o tipo de carga que eu coloco no sistema. Agora tem carga branca. Levei carga para lá. É perigoso dizer que você está levando carga branca? Não, mas é isso mesmo que eu estou fazendo. Estou pegando carga branca aqui, né? Se tem carga positivos, como por exemplo os prótons, que aí eles tratam muito isso nos livros do ensino médio, o aluno não pode pensar que está levando os prótons. Não, assim, ó, se eu estou capturando, se lá em nível microscópico, e isso é uma conquista do final do século XIX, o que realmente está sendo trocado? Eu posso fazer toda e não é nada. E não é nada do ponto de vista macroscópico e de entendimento dos fenômenos. Imaginar que é carga branca, vamos imaginar que branca seja positivo. Quer dizer, tu vai dizer assim, não, na verdade não estou levando carga branca, eu estou pegando, ao tocar, captura elétrons. Mas aí sobrou o quê? De carga branca. E aí eu levo lá, capturo elétrons de cá. E o que sobrou lá? Carga branca. Se foi isso mesmo que aconteceu, ou seja, realmente foi carga branca que passou, o resultado é o mesmo. Na eletrostática não tem como discernir quem são as cargas que têm mobilidade. Mas então... Vamos carregar de novo aqui, botar bastante carga. E agora nós vamos tentar pegar assim. E acredite que eu posso ficar a tarde inteira tentando levar carga assim. Deixar isso aqui bem descarregado. Ok? Isso é evidência de que o excedente de carga se distribui na superfície externa dos condutores. Ok? Eu não consigo pegar a carga aqui de dentro. E finalmente, o seguinte, vamos usar de novo aqui, até para mostrar mais uma vez o poder das pontas. Aproximo aqui, e passa a carga. E passa a carga.
Esse aqui é o célebre coador de Faraday. Tá? Não passa mais nada. Aqui. Deu. Ok? Eu botei a ponta para tornar a coisa mais dramática. Tá? Porque eu também posso mostrar assim. Tá? Posso mostrar assim. Eletriza por indução. Tá? Agora, se eu botar o coador aqui por cima, não acontece mais nada. Tá? O efeito de gaiola de fato. Tá? Quer dizer, quer livrar uma determinada região do espaço de campos elétricos, cerca essa região por condutor, não com isolante. Tem que cercar com um condutor. Tá, gente? Está no final. Mas, tipo, um vídeo que tem na internet, um professor do MIT, que eu percebi agora essa semana, que o cara montou um gerador de descargas elétricas, um duto de água que cai. Ah, sim. Isso é o gerador do Kelvin. É o Kelvin que idealizou esse Mas é só fluxo de água que cai através do cano e eletriza, já não faz isso. Mas não ele está gotejando, não é? Está gotejando, isso são cruzados dos sim, mas isso não é dele, tá? Isso foi inventado pelo Kelvin. Sim, mas como funciona, como é que é o processo de eletrização para gerar uma centelha embaixo no reservatório? Porque o que tem ali é um anel em cima e o outro lado, e os fios condutores que saem dos anéis vão cruzar com os recipientes, onde tem as duas esferas da centelha. Como é que a água eletriza aquilo ali? Não, mas assim, ó, já tem que ter na água que goteja, já tem que ter um pouquinho de carga para começar a coisa. Tá? Ou seja, o recipiente onde está a água dentro, né, provavelmente é uma coisa de metal, tá, que foi eletrizado, está isolado e foi eletrizado. Então aquelas gotas de água que estão descendo, elas já transportam carga. E quando elas passam por lá, ocorre a eletrização por indução. Tá? Isso é a coisa um pouco mais complicada, tá? Para entender a fundo, tem que ir adiante na explicação. Tá? Mas não é se a água que estivesse caindo ali não tivesse portando nenhuma carga, não ia acontecer nada. Tá? É que ela já vem do reservatório, onde já tem, eu posso com um bastão carregar um pouquinho o reservatório. Então não é o de baixo, é o que transporta a água, de onde a água está saindo. Isso. Ok, gente?